Bem-vindo você a mais um Giro Dado hoje aqui com o Romão para falar da tal da LGPD. O que é isso? Está sendo falado, o que envolve o profissional que trabalha com dados, o cientista, o analista de dados, né? O que influencia isso? O que é isso, Romão? A LGPD, como o nome já diz, é a Lei de Proteção a Dados Pessoais. E ele visa cuidar do tratamento do agente, quando o agente for utilizar esses dados, da forma como ele irá utilizá-los, como ele irá tratar esses dados. E para que o titular desses dados ele possa estar protegido para contra o uso indevido desses dados. Mas que dados, Romão? Você está falando. Eu, pessoa, Glauber, aqui, eu vou fazer um cadastro. Qualquer dado que eu colocar nesse cadastro são dados protegidos para essa tal de LGPD? É isso? Sim, desde que o princípio básico desse dado é o seguinte, é a boa-fé. A partir do momento que um agente ele recolhe esses dados, tem que estar bem claro para o titular qual a finalidade desse dado, qual a necessidade que ele tem desse dado, e principalmente para o que ele vai utilizar esses dados. Então Porque de você uma está forma, dizendo, desculpa, Romão, mas me intriga. Eu sou cientista de dados, eu sou analista. Então eu peguei os dados de um cadastro. Eu sou um agente nesse processo? sim, qualquer um que esteja utilizando esses dados, que pegue esses dados para fazer o uso dele, principalmente com finalidades econômicas, né? Ou pesquisa, seja lá qual for nesse sentido, ele tem que estar bem claro para o titular o que está sendo utilizado, para que está sendo utilizado esse dado. Então, esse lado da preocupação do cientista é exatamente essa, é fazer com que utilizar esses dados, mas que o outro lado, que é o titular que vai estar fornecendo esses dados, ele tem que estar ciente para ele, tem que estar transparente qual é a finalidade, qual a necessidade, inclusive o momento em que se deve, por exemplo, um exemplo aqui simples, por exemplo, da adaptação desse dado. Você vai fazer uma compra na internet, vamos colocar um exemplo assim. Será que no momento em que você está pensando em fazer uma compra, eu preciso do seu número do seu cartão de crédito, por exemplo? Nossa, então você trouxe uma ideia de finalidade. E parece que fica uma mensagem aqui para o final do nosso giro dado de que eu devo me preocupar com a captura desse dado, com a finalidade desse dado, dizer para que realmente utilizar para aquilo que eu falei que deveria ser utilizado. Sim, tem que ser fidedigno, né? Essa questão da qualidade desse dado, né? Para que eu estou utilizando esse dado? E deixar uma coisa que tem que ficar muito clara hoje é que essa lei ela vem no sentido de empoderar o titular desse dado para que ele saiba também para que está sendo usado esse dado, para que ele possa ter esse empoderamento. Sabe? E quando eu comentei agora da questão do cartão de crédito, por exemplo, porque no momento em que eu estou fazendo uma pesquisa de compra, qual a necessidade que existe de eu de você ter, do agente ter esse dado, no momento que eu nem sei se eu vou comprar ou não? Eu tenho que avisar, então, eu como agente que está pedindo esses dados, os dados de alguma pessoa, eu tenho que avisar essa pessoa para que eu vou utilizar os dados dela. Então, se eu peço o nome dela, eu tenho que falar para que eu vou utilizar o nome dela. Sim, esse é um fato, mas além disso, acho que tem um outro lado aí importante, é que por que eu estou pegando esse dado? É quando eu comentei, vou voltar de novo ao cartão de crédito. Pô, do momento de um cadastro, para que eu preciso pedir esse dado se ainda não tem nada confirmado? Então, eu tenho que estar bem claro que é o momento que eu vou buscar esse dado, a finalidade dele e a necessidade de eu tê-lo. A questão da necessidade até envolve o outro lado, que é, por exemplo, o custo de se manter esse dado. Isso eu estou falando do agente. Ou você vai usar cloud, tudo isso tem custo, vou usar um banco, vou usar um disco rígido para estar gravando esse dado e tal. Então, quando se fala de uma adequação nesse momento, é o momento, está mais voltado para o momento, porque é dentro da finalidade e da necessidade realmente que eu tenho de ter aqueles dados. Então, fica agora, finalizando o nosso giro dado, você que é um agente envolvido na LGPD, que captura dados, que utiliza os dados de pessoas, saiba, essas pessoas estão agora parecem mais protegidas em relação ao uso dos seus dados. E você deve dizer, deve saber para que
você está captando esses dados, para que você está utilizando esses dados e avisar a pessoa envolvida. É isso, Ramon. Fica essa mensagem para o final do nosso Giro Dado. E finalizando, então, o nosso Giro Dado para você que acompanha o Big Data Hall. Obrigado. Até mais. Abraço.